Prometeste que ias aparecer de bigode crescido, afinal isso... Não, ia deixar crescer o bigode até a hora, não cresceu mais do que isto. I don't mind being lonely when my heart tells me you are lonely too. I walk alone. Eu sei que tu és uma pessoa particular relativamente a apresentações, mas vais ter que falar um bocadinho acerca da tua vida, até chegares a este belo exemplar de ser humano. Sem qualidades. Sem qualidades, sim. É assim, não há assim, não será uma história longa, não sei o que é que queres que eu diga. Chamo Jorge, estou em versão do Sr. Ferreira para parecer um bocadinho mais sério. Sou professor de português, assim, às vezes, quando tenho colocações, e é uma coisa que gosto verdadeiramente de fazer. Não cheguei rapidamente a essa conclusão. O meu percurso foi longo, teve uma moratória longa. Foi assim, eu não diria cheio de quedas, mas assim, teve vários saltos para o abismo, quedas é pouco. A minha ligação a Aveiro começa em 95, 96, onde vou para aí estudar Engenharia de Materiais. E na altura frequentei a miúda Universidade de Aveiro, não tanto o curso. Desisti do curso em plena aula de laboratório. O departamento de cerâmica é bastante bonito e tem umas janelas cá para fora de onde se vê aquele lago muito sujo. E à janela desse lago, enquanto fazia alguma coisa chamada enchimentos de barbotina, que acho que é aquele rabo do azulejo, desisti de vez disso. Fui vender livros, na altura para a Editorial Notícias, aí no Fórum, que era uma livraria. Trabalhei alguns anos lá. Entretanto, uns anos mais tarde, venho com uma série com pinchas de percurso a abrir uma livraria em Aveiro. Um negócio fabuloso que faliu ao fim de 2 anos. Era o Navio dos Espelhos, que é o nome de um poema do Cesarini. Eu, por acaso, estive curiosamente a ouvir um dos vossos podcasts com o Vasco Sacramento. É uma coisa engraçada, porque o Sons em Trânsito é mais ou menos da altura do Navio dos Espelhos. Felizmente foi completamente o inverso em nível de modelo, porque foi uma coisa mais inteligente também do ponto de vista da maneira como foi criado e cresceu o que cresceu. Portanto, essa livraria vai à falência. Eu vou fazer outras coisas, entre elas servir à mesa, que é onde conheço aí o camarada Bruno dos Reis, que se alimentava à base de torradas e água. Nem sequer é uma história escabrosa o meu conhecimento dele. Torradas e água. Devia dar para o dia todo. Eu, na altura, era um tipo muito mais radical e pedia coisas como Coca-Cola com a torrada, e ele era água e torradas. E depois, mais tarde, continuo a estudar na Universidade de Aveiro, nesta altura já no Departamento de Letras, que era com 15 anos de diferença entre aquilo que devia ter escolhido quando terminei o secundário. Fui tirar este curso e, entretanto, as coisas trouxeram-me até professor de português de vez em quando, que é uma coisa que gosto verdadeiramente de fazer e gosto muito de fazer no secundário. A fé em Deus está perdida já há algum tempo, mas mantenho um bocadinho de fé no Darwin e acho que ainda apanho o pessoal numa altura que me permite esticar essa fé. E pronto, é isso. Isto é a parte oficial. Depois, no intervalo, tenho lido livros e o meu currículo é mais ou menos esse, está bem? Do ponto de vista pessoal não vale a pena dizer muita coisa. Tenho duas filhas. Provavelmente daqui a bocado aparecem aí aos gritos e interrompem isto. Pronto, está feita a apresentação. Será? Aliás, devíamos ter pedido a uma das tuas filhas para fazer a apresentação do pai. Ia ser mais rápida, mais honesta e pior para mim. Portanto, ainda não, assim... A tua... Ainda assim correu bem. Tu eras para ser o convidado daquilo que era a nossa terceira sessão do À Boca de Cena. Sim. Estar reunidos, acho que antes de ontem, no Gretua. Isso, entretanto, ficou adiado infinitamente. Acho que o Aveirense ainda não resolveu como é que vai dar continuidade à iniciativa. E, entretanto, surge esta coisa que é o Lego. Nós vamos aproveitar este podcast também para promover um bocadinho essa coisa do Lego. Para já, eu acho que tu traz coisas muito interessantes para dizer sobre o que é que pode ser um clube de leitura em 2020, sobre donas de casa que não são desesperadas, que é o que nós somos neste momento, não é? Somos donas de casa também todos,
Acho que ainda não estamos assim tão desesperados quanto isso. E pronto, não sei, gostava de saber o que é um clube de leitura em 2020, através Sim, dos redes sociais. É assim, eu confesso que tenho alguma dificuldade com esta história dos clubes de leitura, porque nem sempre as experiências que fui tendo em alguns clubes de leitura foram absolutamente fascinantes. No entanto, grande parte da minha vida social fez a falar de livros com pessoas que gosto, que encontro, etc, etc. E, portanto, a ideia é que um clube de leitura possa ser um bocadinho isso. É um bando de malucos que curiosamente, gosta de ler e vai fazê-lo. E gosta de ler não porque nesta altura esteja preso em casa e os jornais estejam a oferecer livros, a libertar livros e toda a gente nos esteja a tentar ocupar que nós não éramos capazes antes disto. A minha ideia é um bocadinho essa, é que nos encontremos e falemos de livros. Ok. Que foi mais ou menos como nós nos encontramos. Eu, de facto, foi mais ou menos como nós nos encontramos, sim. Torradas e copo d'água, porque Coca-Cola era muito caro, meu. Claro, não, eu percebo. Na altura ainda não era um privilegiado da classe a contrato e pronto, tinha de ser o copo d'água. Eu acho que estava a ler, inclusivamente, livros sobre os quais eu não conseguia interpretar rigorosamente nada. É muito possível que nessa altura estivesse a ler Nietzsche. Estavas a ler Nietzsche, estavas. Sim, é verdade. Como me lembro do dia em que te conheci, mas não me lembro do dia em que conheci muitos amores da minha vida. Fica o meu elogio para a tua pessoa. Estás a ver? Sabes que destruíste completamente a minha vida, porque foi graças a isso que eu conheci o Gretua, graças a isso que eu comecei a fazer teatro, e depois de tudo o que se seguiu neste sentido, todas as más decisões que eu tomei, foram graças não só a esse dia, mas a todos os livros que tu me emprestaste. Portanto, vamos tentar que os teus conselhos neste clube de leitura não sigam o mesmo, não tenham as mesmas consequências para toda a gente. Vou tentar. Sabes que eu gosto muito dos surrealistas, portanto aposto sempre um bocadinho nos acasos. Às vezes os acasos ficam objetivados e pode acontecer assim um acidente, mas vou tentar não fazer mais mal a ninguém, está bem? Tentarei. Olha, explica-me essa história, se calhar, da Navio de Espelhos, que acaba por ser uma parte muito interessante do teu percurso. É assim, aí não é porque acaba com uma certa mágoa, não é? A Navio de Espelhos foi um projeto feito por várias pessoas, de uma livraria. A ideia era ser uma livraria que escapasse um bocadinho àquilo que é a espuma da edição. É como a espuma, nós se olharmos só para a espuma do mar, às vezes esquecemos que há uma coisa profundíssima lá de baixo, não é? E o mercado editorial atualmente atira novidades a torto e a direito, a uma velocidade completamente louca. A maior parte das livrarias mais comerciais, que fazem o trabalho que lhes compete, não é por aí, têm às vezes os livros expostos 2, 3, 4, 5 dias, nem tanto. A maneira como os livros são colocados influencia muito o que as pessoas levam e não levam, e nós quisemos fazer uma livraria diferente, que fosse uma livraria de fundos, que tivesse clássicos, que tivesse pequenas editoras, que não tivesse o Código da Vinci, e que não teve e nunca teve, e tínhamos um salãozinho de chá e servíamos chá às pessoas e estava aberta das 10 da manhã à meia-noite. Era um sítio para estar e quase todas as pessoas adoravam o Navio de Espelhos. Não faziam uma coisa porreiríssima que dá jeito, que é não compravam lá os livros. E como eu vos disse, aquilo era uma pequena sociedade no número de sócios, mas todos os negócios são grandes sociedades, porque é sócio da EDP, da água, é sócio do senhorio, sócio das finanças, e esses sócios são tramados, porque não injetam dinheiro, mas todos os meses levam a sua cota. E portanto, olha, é assim, nós fomos verdadeiramente, foi uma livraria verdadeiramente comunista. E pronto, mas do ponto de vista das mais-valias, era mais-valia termos estado quietos em certo ponto. É o que eu tenho a comentar. Mas pronto, tirando isso, foi uma aventura interessante. Tínhamos sessões de poesia, tínhamos contadores de histórias, tínhamos pequenas editoras preciosas como a Etc, bem representadas, a Averne, tínhamos as edições mortas, tínhamos uma mesa só da Antígona. E esse tipo de coisas vale a pena, mas eu digo que é aqui um amargo, não pela falência, não pelas chatices todas que tive depois disso, mas é quando eu estava a brincar que tínhamos sido uma livraria comunista, mas quando falimos, quem é que ficou essencialmente a arder? Foi estas pequenas editoras, não é?
porque, entretanto, a massa falida vai a leilão, as leiloeiras são os vampiros que compram aquilo tudo pratado, os principais criadores são pagos, que é os polvos da Dom Quixote e coisas do género, e depois as pequenas editoras lixaram-se. Portanto, o projeto que era bonito, queria ajudar as pequenas editoras, etc, etc, deu no que deu. Tá bem? Nós, na altura, tentámos copiar um bocado o modelo da Ler Devagar, que está viva e de saúde, e que nos ajudou muito na altura. Mas estávamos em Aveiro, a dimensão era tudo diferente, sim. Já agora, falas da Ler Devagar, hoje vi que eles estão a lançar uma campanha, porque estão com muitas dificuldades, de compras de vouchers em que se compra crédito na Ler Devagar em avanço para ajudá-los com as dificuldades deles. Portanto, fica aqui neste podcast o repto às pessoas. Sim, aliás, a Ler Devagar é um projeto absolutamente maravilhoso que tem à frente um indivíduo que é o José Pinho, que foi a pessoa mais fantástica que eu já conheci nos contactos que tive com o mercado livreiro. E aliás, toda a gente que estava ali a trabalhar na Ler Devagar, a Ler Devagar é um projeto interessantíssimo até do ponto de vista como é montado, porque é uma sociedade anónima, mas não uma sociedade anónima para... No mau sentido que estamos a ter, uma sociedade anónima porque permite ter muitos sócios, e os sócios vão lá e dão opiniões das assembleias. Eu acho que tenho uma ação daquilo ou coisa do género. E será uma pena que um projeto como aqueles passe por dificuldades, porque é um local onde nós vamos e criamos ali um cantinho onde o mercado não é quem mais manda, e isso é uma coisa absolutamente fantástica. Mas a Ler Devagar já teve umas dificuldades aqui há uns anos com o local onde estava. A Ler Devagar começa no Bairro Alto, entretanto passa pela Zé dos Bois, está no Braço de Prata, anda ali aos Charles, agora encontrou um sítio incrível na LX Factory, vale a pena ver, o espaço é maravilhoso, tem uma parte de cima com o espeto de Lisboa, que eu aconselho-vos a ver o que ele faz, e pronto, será mesmo uma pena que passe por dificuldades. Portanto, vamos lá comprar crédito adiantado. Está a dinamizar uma série de espaços em Óbidos também, porque sim. O Fólio também é muito feito por eles, sim. Eu tinha uma pergunta, porque os músicos arranjam amigos facilmente porque tocam em bandas com outros músicos, no teatro também acontece isso. As pessoas que gostam de ler livros têm mais dificuldade. Vais ao café, compras uma torradinha... Não, eu acho que isso é um bocado um mito. Nós somos, não parecemos, mas nós, os ratos de bibliotecas, somos tipos extremamente sociais. Não é isso. A minha pergunta vinha a seguir, porque dificuldades em arranjar amigos para falar de livros. E eu, por exemplo, eu ano passado decidi vender livros para montar uma banca, e a coisa que eu mais gostei, na realidade não foi o dinheiro que eu ganhei, mas foi as 2 ou 3 conversas que tive a propósito disso. Aliás, há quem diga que tu, depois de venderes livros, foste comprar exatamente os mesmos a preços mais caros. Precisamente. Confirma-se. E portanto, tu também tiveste essa experiência bem mais ambiciosa de tornar livreiro, e a minha questão era se depois chegaste ao ensino do português porque era a forma mais viável de poderes falar de livros com pessoas que ainda por cima são obrigadas a falar de livros contigo. Sim, percebo o que tu dizes. É assim, olha, começa tudo porque tinha algum gozo em estudar literatura na universidade e pensar assim, eu posso me tornar um leitor ainda melhor ou ganhar aqui umas ferramentas novas. Também foi um bocado de treta, com honrosas exceções. E depois, esta questão do ensino, é assim, eu percebo isso que tu dizes, as leituras obrigatórias, mas é assim, mesmo com as leituras obrigatórias, tu tens o prazer de dar bons livros. Eu consigo dar com prazer muitas das leituras obrigatórias, as que não dou com prazer consigo dar a despachar também, sou honesto. Eu tenho a obrigação legal de cumprir um programa, obviamente, mas também tenho muita margem para fazer muita coisa e consigo meter muita coisa que não é do programa. Portanto, não tenho assim esse problema, não tenho mesmo esse problema. A minha questão era se encontraste aí um bom espaço de partilha. Completamente. Sim, completamente. Não faço isto assim há tanto tempo e mantenho relação com uma série de antigos alunos e passa tudo muito para esta questão também dos livros.
Então, ou seja, significa que há várias pessoas por este país fora que estão a tomar decisões tão más quanto eu tomei porque tiveram na sua vida a recomendar os livros. Não sei, mas é possível que sim, é possível que sim. Papá, posso conhecer os meus irmãos, por favor? Um dia. É possível, isso é muito possível, sim. Olha, como é que está já agora que tocámos na questão do ensino, isso está um verdadeiro cangalho, para não utilizar outro nome, com toda esta treta do vírus. Isso já está resolvido por aí pelos seus lados ou nem por isso? Tu estás a dar aulas onde agora? Eu estou aqui na Covilhã, numa escola secundária da Covilhã, que é a Escola Campos Melo. É assim, vamos lá ver uma coisa. Eu tive por acaso a ver a vossa campanha nova, de tentar dotar os alunos que têm problemas de equipamento informático QBI. Esse é um grande problema em muitos locais e é um dos principais problemas. Ainda não há orientação real do Ministério, excepto uma espécie de banalidades de princípios do ensino à distância. As escolas estão em 2 semanas tentaram fazer milagres, mas também não fazem, ainda não houve coordenação total, nem foi possível fazê-la. No meio disto tudo, e apesar de estarmos a passar por uma situação terrível nisto, se calhar temos aqui uma oportunidade também de perceber uma coisa, que é essa questão permanente a resolver, que é a questão de nem todos estamos dotados dos equipamentos suficientes ou ideais, nem dos acessos à internet. E portanto, devemos logo partir do princípio que o que quer que se faça deve ser pelo mínimo denominador comum do que os alunos tenham. Mas acho também aqui importante uma coisa, que é estas novas gerações de alunos estão há anos num sistema de ensino que não foi feito a pensar nelas. Esta malta é toda já os chamados nativos digitais, ou seja, a tecnologia fez sempre parte da vida delas e moldou a maneira como pensam de alguma maneira, independentemente do acesso que tenham ou não. E quando falam em tecnologias, falam em tudo. E o que é que acontece ao sistema de ensino? O sistema de ensino foi montado pelos imigrantes digitais, pessoas de mais idade, que a tecnologia apareceu em certa altura na vida delas, mas que pensam de maneira completamente diferente. E então nós temos, nos novos alunos, um conjunto de situações que os fazem não estar completamente satisfeitos com o sistema de ensino e que não passa pelo uso de tecnologias. Eu dou sempre esta ideia. Eu posso levar um PowerPoint ou escrever no quadro. É igual. E a aula pode ser uma seca ou uma aula boa com uma outra alternativa. É igual. O facto de haver lá um projetor a dar brilho não faz com que a tecnologia faça a aula interessante, não é? Portanto, a questão não é a tecnologia. A questão é estas novas gerações, e com esta questão das tecnologias, têm um conjunto de habilidades, expectativas e também defeitos que são diferentes daquilo que o sistema de ensino às vezes lhe dá. E talvez isto seja uma oportunidade de nós compreendermos também um bocadinho isto, está bem? Por exemplo, para pessoas de outra geração, a ideia do multitasking é uma coisa absolutamente impossível. Mas eu garanto-vos que um aluno, por vezes, em multitasking, se mantém mais atento às 2 tarefas do que se eu lhe disser assim, agora estás exatamente atento aqui em está dizendo ao que eu te vou dizer. Por muito estranho que isso seja para mim, está bem? Que eu já tenho dificuldades em fazer uma única coisa bem ao mesmo tempo. A questão a maneira como se acede à informação. Eu se abrir uma página de internet com uma notícia, com o que seja, imediatamente vou olhar para o texto. Eu garanto-vos que as novas gerações, a primeira coisa que detectam é provavelmente a imagem que lá está. Portanto, até a maneira como se acede à informação é diferente. E, portanto, isto também pode ser uma boa possibilidade para os professores e quem toma decisões de educação, ouvir os alunos, saber o que é que eles acham que funcionam e não funcionam, e até quando voltarmos ao ensino presencial, e nada tira, para mim, a mim nada me tira esse prazer da performance da aula e da participação direta dos alunos, mas talvez quando voltemos também já possamos voltar com um conhecimento diferente dos alunos que nós temos. Portanto, no meio disto tudo, preocupa-me isso, a questão do acesso de toda a gente. Eu, por exemplo, tenho estado a dar aulas de português no Discord, está bem? Todos os miúdos quase usam por causa dos jogos. Pá, é assim, o jogo de computador da minha vida foi o Tetris, portanto estou longe de ser um gamer. Tenho um computador pior que aqueles de brincar da Kitty, não joga nada. E jogaste muito o Worms Armageddon. Eu joguei o Worms Armageddon, exatamente, um jogo que está ao meu nível intelectual, minhocas que disparam coisas. Está toda... A minha capacidade bélica está por aí. No entanto, é assim, facilmente cheguei a um sítio onde eles já estavam e não houve dificuldade nenhuma com isso. Portanto, no meio de todos os problemas, se calhar temos aqui uma oportunidade que podemos aproveitar.
resolvendo, obviamente, primeiro essa questão, ou indo resolvendo essa questão e não estar à espera que o Estado, milagrosamente, com as poucas coisas que tem para fazer nesta altura, resolva a questão, ou que as escolas todas resolvam a questão da mesma maneira. Nós, numa turma, eu tenho a certeza que temos o aluno com dificuldades em ter um computador, mas também temos um tipo qualquer que tem aulas com ele, que tem o último topo de gama para jogar um joguinho qualquer e que se calhar tem 3 computadores arrumados num caixote, está bem? Portanto, até mesmo enquanto comunidade, nós se calhar conseguimos resolver isso sem esperar a intervenção do Divino. Pois, porque nós tentámos contactar algumas escolas da região para perceber em que estado é que estavam as coisas, estavam a ter de facto já apoio do governo. Todas elas disseram essencialmente aquilo que tu disseste. Estavam só a tentar ainda fazer o levantamento de que alunos de facto é que precisavam do quê. Mas ao mesmo tempo, e foram super simpáticos a maioria delas, e voluntariaram-se inclusivamente, disseram inclusivamente, olha, por acaso tenho uma coisa em casa que já tinha pensado em doar, se calhar posso fazer através da plataforma, etc. E ao mesmo tempo houve pessoas de outras escolas que nos disseram, epá, não, isto tem que ser o governo. E a mim parece-me que está um bocadinho, olha, enquanto eu digo que é o governo, não tenho de fazer nada. Percebes? Sim, parece-me essencialmente que é aquilo que está a acontecer, nem sequer é só isso. Por isso é que eu digo, se nós enquanto comunidade conseguirmos ir resolvendo algumas situações, escapamos a esta malha de decisores sucessivos até à indecisão total. Porque isto, quando estamos dependentes do general, geralmente a função do general é generalizar, está bem? O general generaliza, por isso é que terá esse nome. E, portanto, se calhar nós os soldados rasos, conseguimos resolver uma série de situações e apresentá-las já como resolvidas, está bem? Sim, até mesmo, por exemplo, nós fomos contactados há pouco tempo, hoje ou ontem, já não sei quando é que foi exatamente, porque os meus dias andam assim um bocadinho ao lado já, de facto, da realidade, já não sei muito bem que dia da semana, que dia é hoje? Terça. 31, último dia de março. Não, terça, ok. Terça. Só que já estás mais simples, só semana, terça-feira. Sim. Pronto, e nós fomos contactados porque queriam saber o que nós estávamos a fazer especificamente no Porta a Porta, e nós dissemos, não somos uma instituição de solidariedade, não é? Nós simplesmente tínhamos pessoas, tínhamos hábito de nos coordenarmos, ou mal ou bem tínhamos hábito de nos coordenarmos, e decidimos fazer isto, até porque temos muito mais capacidade de decisão e não temos o peso administrativo de ter que decidir o que quer que seja. E parece-me a mim que aquilo que está a acontecer também neste momento é que está tudo demasiado preocupado em perguntar ao Sr. Presidente ou a quem quer que seja para resolver o mínimo dos ínfimos casos. E depois acontece uma coisa que é, não há mais em que os outros presidentes possam e devam pensar neste momento do que com uma coisa tão simples quanto levar voluntários de porta a porta a distribuir compras. Por exemplo, estou a dar um exemplo. Mas evidentemente que a malta que já está em baixo, os soldados rasos, como tu dizes, têm um bocadinho mais de facilidade de se coordenarem e se organizarem, não é? Bom, enfim. Olha, então mudando aqui um bocadinho o tema que está a ser... Vamos lá. Vamos sair da quarentena temática. Sim. Porquê é que apareceu o Bartleby? Preferes não dizer? Olha, não, eu vou-te explicar. Eu tinha preparado aqui um pequeno número, estás a entender? Porque a minha pegada digital é a mínima, estás a entender? Mas pensei aqui em preparar um pequeno número. E vou-vos explicar de onde é que isto vem, que é... chegou-me às mãos uma arca com a obra de um dos mais famosos escrivães da literatura. Está bem? Que é para vocês pensarem de imediato no outro gajo. Que era muitos, o outro gajo que era muitos. Eu vou-vos mostrar a arca. Está aqui. E agora vou abrir, está bem? E vou mergulhar na obra deste escrivão. Querem ver? Vou mergulhar, já venho. E apresento-vos uma das melhores obras completas de toda a literatura. Não sei se conseguem ler. Diz apenas, prefiro não fazer. Bartleby. Está bem?
A escolha deste livro é assim, quando falamos nisto, para mim ficou quase como óbvio. Há imensas teorias sobre este livro, absolutamente fantásticas, e depois podemos falar nelas, mas é um conto absolutamente interessante. Eu consigo concordar com todas as teorias que já li sobre o livro, fazer mais 230 teorias, todas são boas, e ainda assim é um livro absolutamente desconcertante. E tem esta frase absolutamente revolucionária do prefiro não o fazer. E prefiro não falar mais sobre o livro, está bem agora? Portanto, a ideia é mesmo essa, quem vier juntar-se à primeira peça do Lego terá que lê-lo, não é? Eu acho que vai sentir esse mesmo desconforto a lê-lo. Muito prazer, porque o livro é interessantíssimo, mas também algum desconforto. Como é que... Porque esta personagem coloca-nos a nós próprios nessa situação. Não tanto de, às vezes, nos identificarmos com ela, mas de percebermos como é que eu reagiria a alguém assim. E é uma coisa muito interessante. Então, acho que é um excelente ponto de partida para começarmos. Ok. Eu até te perguntaria como é que tem estado o teu lado, que é mais chegado à gaveta e à poesia, mas sei que me vais dar exatamente a mesma resposta, que é prefiro não o fazer. Prefiro não o fazer. Não, é assim, como é que eu tenho de dizer isto? Eu digo sempre isso na brincadeira, que é sempre que consigo não escrevo. Entendes? Se acidentalmente tiver que escrever, escrevo. E pronto. E às vezes acidentalmente tenho escrito. E não é... Não quero... Como é que eu tenho de dizer? É assim, também sempre foste... Sempre primaste por um grande dom que tens, que é chegares atrasado ao que quer que seja na tua vida. Chegaste 15 anos atrasado ao curso, portanto estás ainda mais ou menos dentro... Sim, essa angústia não tenho toda essa angústia da publicação, e não faço também nenhum drama, nem nenhum circo com isso, estás a entender? Pontualmente posso ir publicando esporadicamente aqui e ali. A questão da obra, pá, esquece lá, não é de toda a minha intenção, está bem? A única obra que fiz foi uma obra completa de deitar fora coisas que tinha escrito porque era uma porcaria, coloquei em 2 sacos do lixo e foi os 2 volumes de obra completa, sem drama, está bem? Nem sequer foi pela piada. E escrevi. Obra completa 1, obra completa 2, para piada de mim próprio só, e deitei fora. Não tenho esse tipo de angústia, entretanto, sim, pá... esporadicamente e num sítio ou noutro tenho todo o gosto em escrever, em publicar, também sem drama nenhum. É assim, inclusive se tivesse tido tempo tinha escrito um poema para Aveiro para combater aquele que o Manuel Alegre escreveu para Lisboa para estes dias da quarentena, mas não tive tempo. Confesso que precisaria de uns 30 segundos para escrever um poema àquele nível, confesso, e hoje não tive, mas faria. Porque estiveste a deixar crescer o bigode, foi isso que te Estive a deixar crescer o bigode, senão teria feito um poema para Aveiro. Olha, isso lembra-me uma frase belíssima de Cesarini, que é: barbeia-te com ódio, a barba ajuda. A barba ajuda. Talvez fosse interessante falares um pouco sobre a tua passagem pelo Gretua e até se o teatro faz bons professores, porque parece-me que sim. Olha, não sei, é assim, acho que há um bocadinho de performance em aula, mas eu quero acreditar que sou o melhor professor do que fui ator, porque como ator sou uma bosta total, está bem? Portanto, a relação não pode ser assim tão direta. A minha passagem pelo Gretua começa desde que chego à universidade, neste sentido. Começo por ser público, quando chego o Gretua faz o Nunca Sempre, faz Uma Cerveja no Inferno, faz a Fedra. Estava numa fase interessante do ponto de vista dos espetáculos que apresentava, ainda que fosse um grupo bastante fechado no núcleo que ia fazendo as coisas. E esse fechamento fez com a saída das pessoas que estavam lá nessa altura, houvesse ali um período de maior vazio. E é nesse período também que eu apareço no Gretua, por amizade com pessoas que lá estavam, a maior parte das vezes ajudando nas coisas. Para mim a passagem pelo teatro sempre foi um bocadinho isso, o prazer de poder fazer tudo, pregar pregos, subir para um andaime e borrar-me de medo a pôr um projetor,
depois acabo também mais num desses períodos onde o Gretua está um bocadito num vazio, faço uma proposta de um texto, um texto do Vicente Sanches que a coisa acabou, que é um escritor maravilhoso, mas complicadíssimo enquanto pessoa e com os direitos e com tudo. A peça, como é que eu vos ia dizer? Eu, na altura, achei que o melhor que um grupo experimental de teatro podia fazer era experimentar fazer teatro com texto. Porque estava farto de ver teatro experimental onde me faltava essa parte do texto, está bem? Abusei, obviamente, porque atirei-me de cabeças em qualquer experiência nem encenação, nem nada. Escolhi um livro que é texto, só texto, nem sequer tem personagens atribuídas, ele chama-lhe Teatro por Aforismos. Mas essa aventura foi absolutamente fantástica e gostei muito disso, gostei muito de o fazer. Na altura aparece ali uma pandilha absolutamente fantástica no Gretua, mas o que é que eu senti que correu ali melhor? Logo a seguir o Gretua, trazemos o João Fino para o Auto do Aleatório, portanto fazemos uma peça para as escolas. Foi um trabalho absolutamente brilhante de pegar no Auto da Barca do Inferno e foi uma coisa fantástica. A seguir foi feito os feios, foi feita uma série de coisas. Portanto, foi um bocadinho aquilo que o Bruno estava a dizer, um bocadinho a brincadeira. É assim, eu no Gretua fui fazendo coisas e acho que serviu um bocadinho como enzima para acontecerem coisas boas. Se me perguntasse assim, fizeste coisas boas? Está bem. Não foi mal, estás a entender? Não morri de vergonha. Mas não fiz coisas fantásticas, mas o que veio a seguir foi fantástico e, portanto, acho que isso já é bom. E foi com gente que foi indo para lá. Eu tenho demasiado bom feitio para encenador, estás a entender? Se a peça for sobre alpinismo e me aparecer um tipo que cheia, eu vou levá-lo até ao fim, estás a ver? Eu vou estar lá a empurrar-lo na montanha e é preciso ter um bocadinho de... O Gretua também consegue melhor qualidade e tem conseguido melhor qualidade com gente com mais frontalidade a tratar este tipo de problemas, estás a entender? Portanto, é mesmo assim, é um bocadinho assim. Portanto, tenho melhor, para professor, este feitio dá muito mais jeito e é muito mais conveniente e útil, porque as questões são outras. Portanto, acho que já, olha, fica explicado um bocadinho a relação, está bem? Acho que é por aí. Eu tenho, acho que foi mais ou menos tudo da mesma altura. Tenho dificuldades em atribuir o que é que foi antes e o que é que foi depois relativamente ao João Fino, até porque a maioria das pessoas que ficou depois a trabalhar com o João Fino foram pessoas que foi que eu, meu irmão, a Sara Azulejo. Sim. Não, é uma pandilha que se junta ali e que já ali está bem, estás a entender? Não, o que é que a escoagem que eu não fiz fez-se naturalmente depois, portanto, por isso é que eu digo que a coisa correu bem. De modo geral, correu bem. Olha, e diz-me uma coisa, como é que tem sido a tua saída desta grande metrópole que foi Aveiro? Complicada, como é que eu tenho a dizer? Foram anos e anos de hábito. Eu já gostava dos defeitos da cidade, estás a entender? Agabava coisas como o vento, entendes? Era tudo maravilhoso. Portanto, com a Aveiro já estava nesse ponto de amor. Portanto, a saída teve isso de complicado, mas agora quando regresso penso, este vento é horrível. Portanto, lentamente me estou a curar. Pois, porque normalmente acontece ao contrário. Normalmente vais um tempo para fora e quando voltas é tudo maravilhoso, não é? Não, estou-me a curar. Eu achava o mal maravilhoso, estás a entender? Há aquela coisa de... Lembro-me que o Escobar sofria de amores pelo vento e pela chuva que vinha de longe, mas já não me lembro exatamente o que... Não, que Aveiro era uma cidade maravilhosa para se morrer. Pois é. O seu que é de bom e o seu que é de muito Pois, bom. eu não sei até que ponto é que isso é um elogio, sim. Não sei até que ponto é que isso é um elogio. Mas pronto, não... E tu estás a acompanhar aquilo que tem sido a realidade agora, mais especificamente destes últimos anos, ou nem por isso? Porque Aveiro... Lembras-te, tu lembras de certeza. Aveiro sempre sofreu desta coisa que é... há alguma nova coisa que surge e de repente é a maior cidade, é a melhor cidade da província. Sim. E depois tipo aconteceu com a cidade, com a universidade, com a Aveiro tem isso, é um bocado cagão. E eu também estava a ficar do grupo, estás a entender? Tem um bocadinho isso, e tenho acompanhado, inclusive, como é que eu estou a dizer?
conheci noutras núpcias alguns dos atuais atores políticos da cidade, portanto, na fase indilhavense, e na minha ligação a um núcleo que na altura existia na Associação Académica, que era o Núcleo de Artes Plásticas. Portanto, como é que eu ia dizer? Estou solidário com o sofrimento que vocês possam passar nesse sentido. Mas por acaso, era isso que eu ia dizer, por acaso, é um facto que nos últimos anos há mudanças muito significativas para melhor. A verdade é que, ao mesmo tempo que há mudanças significativas para melhor, há um coro de vozes que se une que são, acho eu, por vezes até pejorativas relativamente àquilo que é o avanço possível do trabalho, de condições, de uma quantidade infinita de coisas. Porque é esse endeusamento e nem sequer estou a falar a nível político, estou a falar mesmo a nível das pessoas que vão aos espetáculos, que vão a casas e que de repente somos os melhores e Aveiro é que é, e aqui é que se passa e aqui é que se fazem coisas, e na realidade consome-se tudo a uma velocidade. Olha, mas eu acho que isso é uma coisa normal de todas as cidades, todas as instituições. Eu começo o meu curso em Aveiro, mas venho fazer já aqui a parte final aqui à UBI. A Universidade de Aveiro Interior também passa por uma coisa, tu só tens 2 tipos de vozes, que é uma desgraça, não venhas para cá que isto é no fim do mundo, ou outro conjunto de vozes somos topo de gama, isto é o melhor. A Universidade de Aveiro tinha o mesmo, a cidade de Aveiro tem o mesmo, esta cidade tem o mesmo. Eu tinha um slogan para a UBI, mas que também posso oferecer à Universidade de Aveiro, ou o que vocês quiserem, que era UBI, tão má como as outras, pelo menos tão má como as outras. E isso funciona para tudo, estás a entender? Porque é óbvio, é assim, nós em tudo o que é cidade, instituição universitária, vamos encontrar uma série de defeitos que são parecidíssimos, estás a... E portanto, esse slogan podemos fazer que é justo. Depois, claro, há sítios que têm coisas melhores, instituições que têm coisas melhores, devemos agarrar a isso, mas achar que somos só isso é passar ao lado um bocadinho da verdade. Portanto, eu sou um convidado pelo menos tão mau como os outros que vocês tiveram. E se usarmos este mantra é muito melhor do que aquela ideia do tipo muito, muito zangado com o mundo, mas satisfeito consigo próprio, não é? E isto a todas as dimensões, não é? Então quando chegamos ao ponto da cidade muito satisfeita consigo própria e zangada com o resto do mundo, estamos mal. Sim, não, eu estava a apontar mais porque estava a referir mais isto, porque lembro-me de nós quando aparecemos, entre aspas, na cidade, ou quando começámos a sair à rua, ou quando saímos à rua, ou quando saímos à rua para fazer o trajeto de casa para o Gretu, ou de casa para o Cafeína, ou de casa para o Mercado Negro. Acho que não fazíamos mais trajetos nenhuns. Lembro-me do nosso aviltamento com o estado da nação, entre aspas, e lembro-me inclusivamente que foi uma altura que se viveu em que também sentíamos que a coisa, pelo menos a nível cultural, estava a aparecer, pelo menos pelas brechas, minimamente. Não digo, e aí nessa altura definitivamente não digo através do poder local, mas digo especificamente através de algumas coisas que apareceram, como o Mercado Negro, como o Navio de Espelhos que havia antes, como o Clandestino, que também esteve ao mesmo tempo, e lamento referir bares, mas parece que é assim, parece que temos de começar por aqui. Era o quão mal estávamos na altura. E evidentemente houve um rombo e um tombo gigante imediatamente a seguir, que por acaso também coincidiu com a tua saída da cidade. Não sei se tu é que tiveste culpa relativamente a isso ou se não, mas e agora parece-me que cada vez mais já não temos que falar em bares para falarmos em cultura, pelo menos na cidade de Aveiro, que já é um grande início, mas apareceu-nos isto tudo agora de repente nas nossas vidas, entre aspas. Eu evidentemente não posso falar de coisas que não devo falar relativamente a coisas que estavam programadas para o futuro. Estou a falar da minha vida pessoal como da minha vida profissional. Da minha vida profissional como da vida profissional de outras pessoas que eu conheço. Da minha vida pessoal acho que não estava nada programado para o futuro. E isto evidentemente vai ser outra vez e novamente um rombo enormíssimo, até porque sabemos bem que aquilo que sustentava a força e a alavancagem da cultura pelo poder local era o estado da economia, que também estava em crescimento. Se através do turismo ou através do que quer que seja, isso é uma questão que já nos passa completamente ao lado.
àquilo que provavelmente fomos nos nossos piores anos. Tu que tens tanta experiência do fundo do poço do abismo, quais são as melhores coisas que consegues preconizar para os espectadores mais atentos daquilo que aí vem? Olha, é assim, não faço a mínima ideia. Acho que a situação é tão nova e tão inesperada que não faço a mínima ideia. Mas eu, na brincadeira, digo sempre que a melhor estratégia é, mesmo sem álcool, é dos Alcoólicos Anónimos, que é um dia de cada vez. E acho que não conseguimos, nesta altura, pensar muito mais longe do que isso. O que é, não podemos deixar que o dia que vem a seguir seja vazio. Portanto, um dia de cada vez e fazendo coisas e vendo o que é que vai acontecer, mas não consigo ter assim grandes previsões de futuro. Estaria a ser cínico se viesse só com otimismo ou com pessimismo. Estou pelo menos tão perdido como parece que o mundo está. E é grave, porque tu sempre foste o homem que no meio do pessimismo encontrou algo ainda pior para me dizer, para acompanhar a minha vida. Portanto, se neste momento não te consegues lembrar de nada... Não, acho que não é a altura, como é que eu tenho a dizer? Quase todas as alturas são boas para o humor negro e nesta altura até aí estou com um bocadinho de dificuldade em arriscar, estás a entender? Porque, não sei, estou naquela fase do Woody Allen, Deus não existe ou existe e eu vou pagar cara esta piada, não é? Mas eu estou um bocadinho assim. Eu acho que é a vida que está lentamente a amolecer, Jorge. É possível que sim, é possível que sim. Né? Que para mim seria uma coisa já plenamente inconcebível, ou muito inconcebível lá há 15 anos atrás, encontrar o Jorge Pedro Ferreira, pai, professor na secundária, professor de português na secundária. Acho maravilhoso a tua volta nesta vida, desculpa-me que te diga. Mas acho que mereces. Vou aceitar tudo como um elogio. Mas sim, mas é assim, sou-te sincero, que é, mesmo nesta... parece uma volta gigante, mas se calhar é mesmo a sucessão dos acontecimentos, normal. Para mim, se calhar isto foi mesmo a sucessão dos acontecimentos, normal. E olha uma coisa, isso não te acagaça, não te... Por favor, corrige-me isto, João Nunes, depois. Não te acagaça, não te amiúfa a ideia de que uma coisa tão simples, desculpa estar a encaminhar isto para aqui, quanto o beijo possa significar para as tuas filhas, isto agora estou a tornar isto um bocadinho no Correio da Manhã, uma coisa tão diferente daquilo que foi e que significa para ti, e digo isto, podes respondê-lo através de uma piada inteligente, através de uma coisa qualquer dos livros ou do que tu quiseres. Não, é o que eu te digo, é assim, assusta-me muito porque nem sequer consigo dar-lhes uma explicação absolutamente fantástica disto por um motivo muito simples. Não é que não consiga aqui criar uma boa metáfora de uma coisa. Eu não sei o que é a coisa. Não é? Eu não tenho a compreensão total de nada para criar um cenário mais bonito, mais feio, mais o que seja. Portanto, não digo que ia subir para o lado, mas não é de todo simples. Não é de todo simples. Ok. Voltando a mudar um bocado, tu voltarias a fazer teatro? Completamente, sim, completamente. E porquê é que isso está na gaveta? Está na gaveta porque é assim, eu acho que nesta altura do meu campeonato as coisas que não consiga fazer absolutamente a sério, prefiro não as fazer já. E o teatro e a vida familiar com crianças não é uma coisa absolutamente conciliável. Portanto, nesta altura a minha escolha é clara, que é esta. Mas não está de todo fora de questão, obviamente. Se bem que eu continuo a dizer, a mim o que mais me interessa no teatro é, por exemplo, colaborar com um grupo de teatro em encontrar textos, em analisar textos, em criar soluções a partir de textos. Interessa-me mais isso até do que outra coisa qualquer. Mas também sei que a partir do momento em que me envolvo vou acabar a fazer outras coisas. Portanto, nada está fora de questão nesse sentido. Mas como te digo, é assim... não podendo ser em uma coisa bem feita, prefiro que não seja, está bem? Já fiz isso demasiadas vezes. Passaste alguns anos. Quase lá não... Passaste alguns anos a convidar... Está quase lá, sim.
para mini projetos em mini espaços diferentes de um dia para o outro. Portanto, é bom que... Sim. Não te interessa a escrita para teatro? Olha, eu vou-te explicar. Interessa-me, sim, mas tenho uma dificuldade desgraçada. Como é que eu estou a dizer? A mim foge-me sempre para o verso. Eu começo a escrever e foge-me sempre para o verso, estás a entender? Consigo não fazê-lo, por exemplo, das últimas coisas que escrevi foi o texto que aparece no programa do Gretua, e eu estou a escrever o que quer que seja e vai-me fugir para o verso, estás a entender? Tenho que chegar ali a um ponto e a pensar, gaita, estou a escrever versos. E portanto não digo que isso impeça ao texto teatral, mas não ajuda muito. Estamos em 2020, Jorge. Podes escrever versos. Não, eu sei que sim. O que eu digo é transformar os meus textos em algo mais performativo vai levar a um tipo de teatro que é aquele que não me interessa nada, estás a entender? Okay. Ou que eu não aprecio por ir além. E passa mais por aí, estás a entender? Eu sei que é possível e que é possível fazê-lo bem, mas também sei que o que eu escrevo daria assim uma coisa qualquer muito fora do que eu gostaria de ver sequer. Quanto mais ter culpa nisso. Conseguirias pegar nisso e entregá-lo às mãos de alguém? Se tivesse que o entregar às mãos de alguém, eu não sei qual é a tua frequência ultimamente no teatro, nas salas de espetáculos, mas se tivesse que entregar às mãos de alguém, entregarias a quem? Pouca. Um texto meu para que escolhesse alguém para fazer? Não faço ideia. Não tenho assim, como é que eu estou a dizer? Não tenho conhecimento suficiente das coisas para arriscar. Podia dizer assim, teria prazer que alguém pegasse nisto ou naquilo, mas mesmo isso teria alguma dificuldade, estás a entender? Não sei. Teria mesmo alguma dificuldade. É um processo... eu, pessoalmente, também sempre tive muitas dificuldades, mais enquanto ator, às vezes de ver resolvidas cenas de forma com que eu não concordava, e também se calhar por causa disso é que comecei a encenar, evidentemente. Mas eu estive há pouco tempo a passar por uma experiência que depois acabei por não ver, por não resultar numa consequência, que foi essencialmente do espetáculo do curso de formação do Gretua deste ano, em que o texto não era meu, e esteve a ser ensinado pelo Paulo Calatré. Portanto, se bem que o ano passado foi ensinado pelo meu irmão, mas João Tarrafa, mas o texto ainda era escrito por mim, portanto ainda havia, aquilo era cenografado por mim, a luz era desenhada por mim, portanto ainda havia uma certa autoria relativamente ao trabalho, e além disso o meu irmão também trabalhou tantos anos comigo e o Tarrafa também já trabalha comigo há alguns anos, portanto não havia propriamente muitas divergências criativas. Neste caso, não houve divergências criativas, até porque não estive particularmente a trabalhar com o Paulo, nem com a direção do espetáculo. Mas, por exemplo, ensaios de mesa, pegando no texto, é curioso como há imediatamente uma leitura completamente diferente, que é a dele, que é tão ou mais legítima do que a minha, e foi uma experiência super interessante para mim, porque foi a primeira vez que estava, desde há muito tempo, que estava a voltar a passar por isso, como entregar alguma coisa às mãos de outra pessoa, embora não entregando um texto meu. E não tendo essa perspectiva, mas pensando virtualmente nisso, a entregar um texto a alguém não queria de todo ter a ver com o processo de decisões depois para fazer o que quer que fosse. Entendes? Não queria de todo. Porque acho que isso pode viciar o processo de uma maneira muito mesmo, quer para mim, quer para quem vai fazer. Criar ali eu preferia entregar e deixa estar, e depois vou ver. E há uma coisa pior até, que é a criação de não decisões, porque quando há uma decisão, por muito que ela seja errada, ao menos há uma decisão. Quando há várias decisões em relação a uma coisa e fica ali um compromisso, o compromisso é sempre pior do que uma decisão, parece-me a mim nestes casos, do que uma decisão errada. Eu acho que é sempre, olha, eu lembro sempre de uma parceria fantástica na arte portuguesa, que era entre a Agostina Bessa Luís e o Manuel de Oliveira, e as coisas horríveis que a Agostina dizia dos filmes do Manuel de Oliveira, mas verdadeiramente horríveis, entendes? Verdadeiramente horríveis. Tirando uma outra coisa de que ela dizia bem, chamava-lhe coisas profundamente... Era uma coisa tremenda.
e não deixa de haver boa literatura nela e bom cinema nele, mesmo com esta divergência toda, porque são duas linguagens diferentes, entende? Portanto, se eu entrego alguma coisa escrita, por muito na minha cabeça que eu fizesse aquilo a pensar em muita coisa, eu não estou de todo a transportar aquilo para outra linguagem. E o teatro tem isso, não é? É texto, mas depois também sabe transformar noutra coisa qualquer. Portanto, não sei. A fazer isso, eu entregava, fechava os olhos e ia-me embora. Depois, claro, como é evidente, ia andar com azia uns tempos, mas acho que isso faz parte do processo. E terias coragem de ir à sala de espetáculos, presumo eu. Claro. Várias vezes, porque uma das coisas que eu acho de ir no teatro é ver várias vezes a mesma coisa. Acho que não tens a verdadeira sensação de teatro sem essa experiência, quer para quem faz, quer para quem vê, não é? O que é que tu tens feito neste momento de quarentena que é quase igual ao teu tempo? Sim, olha, tem sido muito parecido. Eu tenho reparado aí por algumas reações que há pessoal que descobriu neste tempo de quarentena que tem filhos e que há tempo para ocupar essas coisas todas. Pá, a minha vida não tem sido muito diferente. Tenho conseguido... É assim, é muito difícil conciliar crianças e teletrabalho, vamos ser honestos. Portanto, uso muitas vezes a hora do morcego para preparar aulas e isso tudo, mas tem sido a minha vida normal. Tenho tentado dar aulas o mais aulas possível. Tenho tentado ser pai o mais possível. Como é que os teus miúdos estão a lidar com esta coisa nova? Eu imagino que alguns deles muito contentes, imagino que outros... Sim, é um bocadinho de tudo. De modo geral, estou a ter muita colaboração e estou a descobrir uma coisa muito engraçada, que era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho. Eu estou a ter alunos que eram mudos e calados em aula e que atrás de um computador se sentem com uma vontade absolutamente incrível e eu descobri-lhes capacidades que lhes desconhecia. Portanto, que era um defeito meu, não deles. E isto também é uma coisa bastante curiosa, estás a entender? E, portanto, é o que eu estou a dizer. Eu próprio também estou a descobrir coisas novas nos alunos neste processo todo. É assim, como é que eu estou a dizer? Eu estou a conseguir boa aceitação das coisas que proponho, que nem sempre são as mais convencionais. Querem aula presencial, querem ensino à distância. Eu, por exemplo, numa turma dos Maias, este ano, propus-lhes fazermos cartazes imobiliários para vender o ramalhete. Fugindo daquela coisa que agora anda muito na moda, quer dizer, não vamos ler o texto do ramalhete, que isto dá muito trabalho, passamos logo à frente. Não, vamos ler o texto do ramalhete, 20 e tal páginas carregadinhas de adjetivos, de cheiros e disso tudo. Isto deve ser um mimo para um agente imobiliário. Então, isto é uma maneira de apagar o texto, não é? E, portanto, é assim... e sim, é assim, há alunos que reagem a isto de maneira melhor, de maneira pior, mas... Enquanto eu não for expulso, vai ser assim que eu vou dar aulas e olhar para a literatura. E portanto, pronto, tenho tudo. É um bocadinho assim. Eu gostava muito de ser teu aluno. Por não favor, sei. Eu espero, eu espero que algum deles possa dizer isso daqui a uns tempos, mas vamos ver. Mas eu acredito que as coisas possam ser assim, estás a entender? Acredito que as coisas possam ser um bocadinho assim. A minha relação com a literatura sempre foi muito essa. Não é nada que esteja num pedestal, não é nada intocável, é algo com que eu tenho uma relação assim sanguínea quase. E só assim é que eu também a consigo passar e tentar que eles também tenham um bocadinho isso. Consigo muita vez, talvez não sei, mas pá, vai ser dar cabeçadas até a parede partir ou partir a cabeça, mas vai ser por aí. Sim, isso também é um dos problemas que me parece ser mais óbvios da aproximação das novas gerações à literatura. É a sua sacralização insistente e parece-me que é uma coisa que até se ganha e até se ganhou mais e cada vez se ganha mais com a reprodução técnica, que é quanto mais és capaz de reproduzir alguma coisa, parece que mais és obrigado a ter que sacralizar aquela coisa para ela continuar a ter algum valor. Porque, sim. É mais ou menos como a pintura e como os quadros, que parece que o seu sacro é quase a partir do seu valor de mercado, e através disso é que tem a definição de sacro, porque a partir do momento em que há a reprodução técnica, aquilo então tu tens que valorizar alguma coisa. E a mim parece-me que com o livro acontece mais ou menos a mesma coisa. Com a literatura acontece mais ou menos a mesma coisa. Mesmo até o formato como se torna um escritor numa divindade. Estávamos no outro dia a conversa, já não sei especificamente com quem, mas acontece muito frequentemente os raros momentos de escrita que eu tenho
serem ao Facebook a conversar com alguém e pensar isto é um bom gatilho, ou um bom gancho, ou um bom verso e vou seguir daqui para baixo. E há uma certa sacralização ou iconificação do escritor que também não ajuda em nada os mais jovens, os mais miúdos a pegarem nisto como se fosse uma bola para chutar. Sim, olha, é assim, há uma escritora que gosto muito e que adoro usar em aulas que quebra completamente essa imagem sacra da literatura, ela própria no que escreve, e que eu gosto muito por causa disso, que é a Adília Lopes. Uhum. E que eu gosto, por exemplo, quando estamos a dar poesia, quando estamos a dar coisas do programa, eu gosto às vezes de ler alguns poemas da Adília Lopes, porque se nós formos olhar para os manuais repetem-se uns aos outros, dizem sempre a mesma quantidade de coisas, e depois é assim, a Adília Lopes é curiosíssima, porque só na aparência é que é louco, ou só na aparência é que é extremamente simples, porque há poucas coisas mais carregadas de livros e de literatura do que ela. Mas o jogo perigoso que ela faz é tão interessante que retorce completamente as coisas. E esse sentido de provocação, eu acho que nós também o devemos ter na aproximação que fazemos da literatura quando a ensinamos. Era numa entrevista, há aquele trecho de uma entrevista, acho que foi o Ricardo Aruz Pereira que lhe fez. O Ricardo Aruz Pereira era estagiário no Jornal de Letras, esse fóssil a todos os níveis. E está a fazer uma entrevista à Adília Lopes. É um poema da Adília Lopes, que é a autobiografia sumária da Adília Lopes, que diz apenas: os meus gatos gostam de brincar com as minhas baratas. E o Ricardo Aruz Pereira, numa leitura bastante inteligente do poema, disse-lhe que analisou o poema falando do gato enquanto a nossa parte lúdica, provocadora, brincar com a nossa parte mais suja, que era a barata. Fez ali uma coisa absolutamente fantástica, e a Adília Lopes respondeu-lhe: não, é que eu tenho gatos em casa e às vezes aparecem baratas e os gatos vão lá mesmo assim com a patinha a brincar com as baratas. É uma coisa absolutamente fantástica, não é? Mas a mesma Adília Lopes, uma vez numa entrevista com a Anabela Mota Ribeiro, diz-lhe qualquer coisa do género, num poema que falava de bordar ou tecer, que quase que a imaginava em casa a bordar ou assim, a Adília Lopes, com o mesmo ar indignado com que terá respondido ao Ricardo Aruz Pereira, disse: não, é uma metáfora. É a história da Penélope. Portanto, este jogo e eu acho que se nós explicarmos que a literatura também é isto, que se calhar conquistamos outras pessoas para este território, porque a coisa pode ser divertidíssima. Dos livros mais maravilhosos que eu li, olha, o João César Monteiro consta que dizia se zangava muitas vezes e passava-se completamente no meio das filmagens a dizer: esta merda está a parecer demasiado um filme, que é um defeito. E portanto, grandes livros não estão a parecer nada livros às vezes, e isso é que também os torna fantásticos. Eu dou sempre o exemplo do Dom Quixote, que é um livro absolutamente incrível. É assim, apetece-me nem sei como se situo perante o livro, porque é uma coisa tão absolutamente brilhante. E é brilhante por uma coisa absolutamente fantástica, que está longe de ser perfeito. É um tipo a experimentar tudo e mais alguma coisa, a criar regras e a destruí-las, uma atrás da outra. Pau. E esse jogo transforma aquilo numa coisa absolutamente incrível. É um livro tão maravilhoso, tem uma parte onde há tipos a destruir livros. E estão a fazer, ele faz uma crítica literária à literatura anterior, uma crítica absolutamente fantástica, inclui-se a ele próprio na crítica que faz, há gente a queimar livros, é uma coisa absolutamente incrível. Okay. Não podemos colocar no Lego, que eu não vou convencer ninguém a ler o Dom Quixote em 2 semanas, mas com o tempo talvez podemos pensar nisso. Por acaso nós quando estávamos no nosso brainstorm para escolher o nome do clube de leitura, tudo que soa leitura, livros, literatura, soava-nos sempre um bocado pomposo e fomos para o Lego. E se calhar fizeram bem assim. Sim, eu gostei disso também. Essa ideia de haver a sugestão do jogo a mim interessa muito mais do que aquela coisa com pouca circunstância, não é? Eu sofria, o programa cultural que havia era o Acontece no Canal 2, estás a entender? Onde toda a gente, por muito interessante que aquilo fosse, e levasse escritores e levasse tudo, tudo chegava a múmia, está bem? Chegava a sarcófago tudo.
E a literatura não pode ser tudo isso. E conselhos para a malta não virar sarcófago neste tempo durante estes tempos de quarentenas? Conselhos, é assim, uma característica comum da minha vida, e que toda a gente que se cruzou comigo e que teve alguma relação comigo mais próxima ou mais perto da amizade me ouviu falar sempre, foi do Cesarini, está bem? Portanto, eu não podia ter uma conversa, já que já vai numa hora e tal, sem falar do Cesarini, e portanto, para terminar, dou assim 2 conselhos, que é, pá, vão ter tempo, está bem? Saiu agora a obra do Cesarini, é a obra completa, ele provavelmente iria ficar chateado com este calhamaço e com este tijolo, e vocês podem comprar os livrinhos na obra dispersa que ainda estão na Assírio, mas sai mais em conta até assim, está bem? Recomendo-vos isto e recomendo-vos muito uma coisa, que é uma biografia do Cesarini, escrita pelo António Cândido Franco, que eu li a medo, porque como foi uma pessoa que eu conheci, nós temos sempre medo que alguém mexa vamos falar de uma coisa que eu gosto muito, e é absolutamente maravilhosa, está bem? É de um grande conhecimento da obra de Cesarini e explica uma coisa absolutamente fantástica, que aí nós estamos muito a falar de livros e o Cesarini sempre colocou uma coisa à frente da literatura e de tudo, que foi a vida. E portanto, por isso a mim interessa muito a literatura, interessa-me isso tudo, mas também nesta perspectiva, que é uma coisa para melhorar a vida, não é para substituir. E vale muito a pena ler, está bem? Tem histórias absolutamente maravilhosas do Cesarini, coisas absolutamente incríveis, e é uma personagem que vale mesmo, é uma pessoa que vale mesmo a pena conhecer e que tem uma... Olha, também consta, a Adília Lopes conta isso num poema, que um dia alguém disse ao Cesarini, gosto tanto dos seus poemas, e que ele respondeu, grande porra, eu queria que tu gostasses de mim. Mas eu arrisco-me a dizer isto, que é, a vida e os poemas de Cesarini são uma coisa tão absolutamente ligada que apaixonamos-nos por tudo ao mesmo tempo. As coisas são absolutamente fantásticas. E portanto eu queria terminar com Cesarini, e se me deixarem terminava a mostrar-vos uma coisa, está bem? Uma frase assim para os próximos tempos. Por favor. Então só um bocadinho. Esta não estava preparada, vou ter que andar quase 1,5 metro, está bem? Está bem. É um poema do Cesarini que é só uma frase. O Cruzeiro Seixas conta que o Cesarini, quando escreveu isto, ligou a dizer: olha como veio, vê lá se percebes isto. Portanto, o sentido total da frase pode-nos escapar, mas eu uso isto um bocado como mantra para a existência e acho que continua a funcionar após os dias da quarentena, está bem? Não sei se consegue ler. Ama como a estrada começa. E deixo com este, que é um poema de Cesarini. Basta uma frase às vezes, está bem? E, portanto, se vocês me descobrirem um aluno que consiga dizer eu não gosto de poesia depois de ver este poema, têm razão, os alunos não gostam de poesia. Eu ainda não descobri, está bem? Portanto, depende um bocadinho. Eu também há coisas de poesia que não gosto, portanto... Não, eu sei. Há muitas coisas de poesia que tu não gostas. Aliás, foi a melhor coisa que tu fizeste na minha vida, não foi os livros que tu me passaste, foi os livros que tu evitaste que eu lesse. Sim, eu acho que também olha, a Antígona, que é uma editora muito engraçada, diz uma coisa, que é uma editora distingue-se não só pelo que edita e pelo que recusa, mas também pela forma como edita e como recusa. E com os livros também temos de ter essa relação, não é? Também há coisas que são para recusar e podem ser boas, entendes? Mas tu tens o direito, enquanto leitor, não, aquela obrigação, tens que ler isto ou tens que ler aquilo. Eu às vezes digo, tens mesmo de ler, é com uma certa fé que isto vai ser uma coisa espetacular para a tua vida. Por exemplo, dando cabo dela. Até pode ser nessa perspectiva. Há um escritor muito interessante que é editado pela Antígona, que é o Alberto Cossari, que dizia que o ideal para ele é que tu depois lês um livro dele no dia a seguir não fosses trabalhar. Mas nunca mais, não era no dia a seguir só, está bem? Isso era enquanto... e pronto, se eu digo que tens de ler é um bocadinho com uma esperança dessas, que possas partir para a loucura em busca do arco-íris, qualquer coisa. Eu vou tentar ignorar só a última parte que tu disseste, vou tentar continuar a trabalhar de casa, ok? Claro, eu também continuo, repare, eu próprio não sou fiel a esta questão, mas acredito que algum dia vai acontecer, estás a entender? E pronto, acho que ficamos por aqui. Mil obrigados. Obrigado, está bem. Por irem lembrando de mim, está bem. Mesmo eu parecendo não existir a maior parte das vezes, estou cá, está bem. E quando voltarmos à vida, à boca de cena, eu vou-vos continuar a chatear com o Cesarini, portanto.
Sim, pois. Houve inclusivamente a proposta de migrarmos à boca de cena, é uma coisa que ainda está a ser discutida, mas se o migrarmos, ou nós, inclusivamente, o Aveirense, pelo menos na pessoa do David, também tem essa sensibilidade. Achamos que de qualquer das formas esse à boca de cena específico dedicado ao espetáculo de teatro ao espetáculo de teatro, à peça para teatro que o Cesarino escreveu, devia ser feito na mesma ao vivo e não no novo formato. Eu quero muito fazer de Salomé, portanto tem mesmo de ser ao vivo, está bem? Okay. É uma personagem maravilhosa e portanto vou tentar que ninguém se ofereça para fazer, que é para eu ter o meu momento. A gente consegue encaminhar mais ou menos a coisa para seres tu especificamente a ler essa personagem. Eu queria ser a Salomé, fica a promessa. Até já. Até já. Obrigadão. Até já. You're lonely and I'm lonely, so why can't we be lonely together? The night is young and while it grows older, we can forget crying on each other's shoulder. The sky